Então esse seria o objetivo da encarnação, esse aprendizado e essa purificação, porque você disse assim, que enquanto a gente tiver talvez débitos, a gente tem que estar voltando, né? Então enquanto a gente não se limpar, não pagar as dívidas todas, a gente vai estar reencarnando, encarnando constantemente? Então, é importante a gente. Bom, vou voltar um pouquinho, né? No Livro dos Espíritos, nós temos. Perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Jesus diz o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito bem, o que são essas moradas? As moradas são os orbes. A casa do Pai é o universo e as moradas, os mundos. Eu acho que não seria uma pretensão enorme da humanidade terrena considerar que nós seríamos o único mundo onde possa haver a vida inteligente, né? A própria ciência já está descobrindo que isso não é uma realidade. E dado a quantidade de universos que descobrimos dia após dia, é até impossível, né? Vamos dizer assim, sobre o aspecto científico. Então, os primeiros mundos são os mundos primitivos, que acolhem as primeiras encarnações dos homens. Esses mundos vão evoluindo, como tudo, né? Muito bem. Após um determinado momento, o ser que estava naquele mundo primitivo, com o auxílio da espiritualidade, já está preparado para entrar num mundo um pouquinho mais evoluído. Que mundo é esse? É o mundo de provas e expiações onde estamos nós. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, sempre, em qualquer mundo, eu vou até dizer os demais, né? Muito bem, depois dos mundos de provas e expiações, do qual a Terra é um deles, nós teríamos os mundos regeneradores, onde o espírito já alcançou um nível um tanto quanto maior, né, de evolução. No mundo primitivo, impera o instinto, a pura sobrevivência. O ser ainda não tem noção muito clara do certo e do errado. No mundo de expiação e provas, que é o nosso, nós já temos uma certa evolução, porém ainda temos vícios demais, né? Dado que nós somos orgulhosos, vaidosos, fazemos guerra, né? Ainda não amamos o semelhante. Então, o mal ainda impera sobre o bem. No mundo anterior não há uma noção clara entre ambos, no nosso já há. Porém, há uma predominância devido aos nossos defeitos. Após o espírito estagiar no mundo de expiação e provas, ele vai alcançando um nível evolutivo para um mundo em regeneração, onde há uma ligeira inversão. Ao invés do bem, do mal prevalecer totalmente sobre o bem, começa a prevalecer o bem sobre o mal. Mas ainda existe o mal, mas não tanto quanto no mundo de expiação e prova. Passado esse estágio do mundo regenerador, nós temos o mundo dos felizes. Aí já há absoluta, né, maioria do bem. Mas mesmo nestes mundos, o espírito ainda tem provas. Percebe? Porque ele está conquistando a sua evolução. Então, ele vai tendo provas de avaliação, né? Mas ainda tem expiações também ou não? Não, no feliz, não. E no de regeneração, há uma diminuição muito, porque a expiação, é por isso que é provas, expiações. A expiação é do nosso mundo. Então, no regenerador e no feliz, que é o imediatamente após, já não temos mais a expiação. Continuamos tendo provas. Por último, teríamos então os mundos celestes ou divinos. Aí é o bem absoluto, não se fala mais em provas,
porque o espírito já tem a plena consciência, ele já é uno com a divindade. Lembremos das palavras de Jesus: eu e o Pai somos um, porque ele veio de um mundo celeste ou divino. Perfeito. Então, agora sim responderei a sua pergunta. A encarnação visa o quê? Preparar o espírito, dar-lhe ensejo de vivenciar as experiências necessárias para que ele possa subir nessa escala. Perfeito. Esse é o objetivo. E olha, Éder, vamos analisar racionalmente. Quem de nós pode garantir, afirmar com certeza, seja qual for a sua crença, tá? Quem de nós poderia afirmar com certeza que 120 anos, que é o espaço máximo de uma vida na Terra, é o suficiente para que nós, enquanto espírito, obtenhamos todas as virtudes, absolutamente todas necessárias para estarmos ao lado de Deus? Porque nós vemos pessoas boas, mas que ainda carregam em si algumas dificuldades, né, no tocante à evolução moral, aos sentimentos. Nós vemos pessoas boníssimas que de vez em quando agridem os demais com palavras mais ferinas. Pessoas ótimas, por exemplo, caridosas, mas que não dispensam, né? Uma fofoquinha, uma maledicência. Então, todos nós temos que nos reajustar ainda. Por isso a encarnação é tão importante. A cada uma delas, nós retiramos de nós uma pequena carga ou uma carga maior, conforme o nosso esforço, dessas mazelas morais que carregamos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.